Você sabia que os soldados brasileiros foram proibidos pelo alto comando de dividir comida com os civis, mas ignoraram a ordem por um motivo emocionante? Na Itália de 1944, enquanto o mundo se destruía, os nossos pracinhas faziam algo que nenhum outro exército fazia. Eles passavam fome para alimentar crianças italianas. Conheça a história da amizade proibida que provou que o coração do brasileiro é maior do que qualquer guerra. No inverno rigoroso de 1944, as montanhas dos Apeninos, na Itália, eram o cenário de uma das realidades mais cruéis da Segunda Guerra Mundial. De um lado, o exército alemão resistia com ferocidade. Do outro, as tropas aliadas avançavam sob neve e lama. Mas, no meio desse fogo cruzado, existia uma população civil devastada pela fome. As cidades italianas estavam em ruínas e o suprimento de comida era praticamente inexistente para as famílias locais. Foi nesse cenário que chegaram os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os nossos pracinhas, e eles trouxeram consigo algo que não constava nos manuais de treinamento militar: uma empatia avassaladora. Diferente de outros exércitos aliados, que mantinham uma distância rígida e puramente profissional da população local, o brasileiro não conseguia ignorar o olhar de uma criança faminta. O comando aliado havia emitido ordens estritas. Os soldados não deveriam dividir suas rações com os civis, pois o suprimento era calculado apenas para manter a força de combate. Dividir a comida significava, na prática, que o soldado brasileiro teria menos energia para a batalha. No entanto, para os pracinhas, era impossível comer enquanto uma família italiana os observava com olhos fundos de necessidade. Começou então o que muitos chamam de amizade proibida. Escondidos de seus superiores ou com a conivência silenciosa de sargentos que fingiam não ver, os brasileiros começaram a desviar parte de suas rações. Eles entregavam latas de carne, biscoitos e chocolate para as nonas e para os pequenos bambinos. Muitos soldados brasileiros vinham de origens humildes no sertão ou nas periferias das grandes cidades do Brasil. Eles sabiam o que era a fome e reconheciam a dor na pele do outro. Para o pracinha, aquele civil italiano não era um desconhecido de outro país. Era um semelhante que precisava de ajuda. Essa relação transformou a percepção dos italianos sobre a guerra. Enquanto os alemães eram vistos como ocupantes severos e os americanos como libertadores distantes, os brasileiros eram chamados de fratelli, irmãos. O acampamento da FEB tornou-se um refúgio de humanidade. Os soldados dividiam não apenas o pão, mas também a música, tocando violão e cantando sambas para alegrar as vilas bombardeadas. Esse jeito acolhedor e humano quebrou as barreiras da barreira linguística. O jeitinho brasileiro, tantas vezes criticado, foi na verdade a ferramenta que salvou vidas através da caridade clandestina. Relatos de veteranos contam que era comum ver soldados brasileiros voltando da linha de frente e, antes de descansarem, irem até as casas em ruínas levar o que havia sobrado de suas refeições. Essa generosidade criou um vínculo eterno entre o Brasil e a Itália. Até hoje, em cidades como Montese e Gaggio Montano, a memória dos brasileiros é celebrada com flores e monumentos. Eles não são lembrados apenas pelos tiros de canhão em Monte Castelo, mas principalmente pelo gesto de estender a mão quando o resto do mundo parecia ter fechado os punhos. A história da FEB na Itália nos ensina que a força de um exército não é medida apenas pela sua capacidade de destruição, mas pela sua capacidade de preservar a dignidade humana. Os pracinhas provaram que a ética do cuidado é mais poderosa que a disciplina fria da guerra. Eles voltaram para o Brasil como heróis militares, mas deixaram na Itália uma lição imortal de solidariedade. A amizade proibida entre o soldado brasileiro e o civil italiano é a prova definitiva de que, mesmo no inferno da guerra, o povo brasileiro sempre encontrará uma maneira de ser o abraço que o mundo precisa. O Brasil foi o único exército que lutou com o coração na mão. Você se orgulha dessa parte da nossa história? Comenta aqui embaixo, pracinha, e compartilha este vídeo para que todos saibam que o brasileiro nunca perde a humanidade, nem na guerra.